Boa noite a todos, uma satisfação estar novamente aqui com vocês. Hoje eu estou com o Pedro Veras, que é sócio da Geobs, que é uma software house, e nós vamos, como todos sabem, o nosso programa trata de contabilidade, administração e tecnologia da informação. Hoje nós vamos cobrir todo o assunto de tecnologia da informação, ligado a um outro ponto que eu considero de uma importância fundamental no mundo de hoje, que é a logística. Então, boa noite, Pedro, uma satisfação te receber. Eu queria que você se apresentasse, daqui a pouco eu começo a te bombardear com as perguntas aí. Então, vamos lá. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu... Uma honra também estar aqui no seu programa. Obrigado, uma satisfação. E fica à vontade, fica à vontade. Vamos ver se eu estou preparado para o seu bombardeio. Na verdade, eu considero a logística hoje um dos elementos principais no custo de qualquer produto. E dentro da administração eu coloco que o software, a tecnologia da informação, daí a importância de nós termos uma ferramenta, e você, dentro da Geobs, desenvolveu um produto específico na área de logística que se chama Logits. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o produto, as vantagens, o tipo de usuário, enfim, apresentasse o seu produto, porque a partir daí nós começamos a conversar com mais detalhe. Pois não. O Logits, a intenção dele, na verdade, é dar ganho de eficiência logística para quem transporta um produto, para quem leva o produto da sua área de produção, ou do seu armazém, ou do seu estoque até a mão do cliente, né? Fazendo com que todos os elos da cadeia de entrega ele converse, ele saiba onde está o produto. A partir do momento que eu sei onde está o produto, eu posso tomar ações estratégicas para me preparar para receber o produto. Você consegue planejar o seu transporte? Porque, veja bem, nós conversávamos aqui rapidamente antes que o minério de ferro, por exemplo, você teve uma experiência de trabalhar na Vale, o grande problema do minério de ferro no Brasil não é muitas vezes só o preço do próprio minério, mas sim o transporte, o porto onde esse produto vai ser embarcado. Me fala da vantagem do usuário em termos de custo, o que ele consegue fazer, principalmente para nós, eu vejo como administração um planejamento. Por favor. Perfeito. Segundo as estatísticas que nós tivemos, inclusive do IBGE, o custo logístico Brasil, que a gente chama de custo Brasil, ele chega a ter um desperdício de 10 bilhões de dólares por ano. Isso porque nossas estradas não estão adequadas, isso porque os nossos caminhões não estão adequados. Problema de infraestrutura total. Problema de infraestrutura total. Então você é um remédio contra o problema da infraestrutura. Sou um deles, né? Uma das principais constatações foi que os atores do processo de logística não se conversam. Então, eu não sei realmente onde é que está o caminhão. Quem vai receber a carga não sabe exatamente quando a carga vai chegar na sua portaria ou no seu estoque. Então, ninguém está preparado. Nós tivemos casos de um centro de distribuição aqui em São Paulo, que nós fomos pesquisar, que um caminhão ficou no pátio 8 horas esperando para descarregar um produto. Conversando com o gestor do produto dentro do centro de distribuição, ele não sabia que o caminhão estava no pátio. Impressionante. 8 horas. Imagina um caminhoneiro ficar 8 horas parado, esperando alguma coisa, e quem estava para receber aquela alguma coisa não sabia que ele estava esperando. É um problema de comunicação. O Logits, ele entra nessa seara, né? Ele procura informar todas as partes de que estou aqui, né? Ou estou quase aqui. Você trabalha com algum, vamos falar, controle eletrônico? Os caminhões são identificados através de algum chip? Existe alguma localização automática, como um rastreador? Existe esse tipo de equipamento que você coloca? Como é que ele funciona? Não, hoje nós não fomos para esse caminho, né? Na verdade, nós fomos para o caminho que a gente chama de colaboração. Os atores eles têm que ter o interesse de participar da conversa logística. O nosso foco hoje, o nosso objeto de trabalho é o smartphone. Então, eu tenho uma aplicação que a gente chama de app, uma aplicação dentro do smartphone, que faz toda essa comunicação e, através de comunicação celular, ele rastreia
a posição do veículo. Então você desenvolveu um elemento talvez mais interessante, mais rápido, que está mais popular, que é o próprio celular. Então o caminhoneiro ele já utiliza o caminhão, aliás todos, a estrutura toda utiliza isso, é esse o benefício. Na verdade a ideia foi ter uma ferramenta, um instrumento de monitoramento mais barato possível. Então eu uso o que tem disponível no mercado, comunicação celular que todo mundo tem, um smartphone que todo mundo tem, um pacote de dados, de transmissão de dados que todo mundo tem. Então, é só baixar a aplicação e começar a trabalhar. Toda vez que eu entrevisto alguém ou analiso algum produto, eu sempre procuro discutir algum caso de sucesso. Então, eu queria que você comentasse um caso de sucesso, uma economia que foi realizada utilizando o seu produto, porque muitas vezes é mais fácil você, por exemplo, entender um caso. Você entendeu minha pergunta? Entendi. Eu quero que você explique uma aplicação prática e como teve sucesso e a economia realizada. Tá. Nós temos um cliente em São Paulo. Antes um pouco, eu não trabalho com cliente direto por enquanto, eu trabalho através de parcerias. Tá. Então, eu vou contar a história do cliente do meu cliente, na verdade. É uma empresa que faz distribuição de medicamentos em São Paulo, ele recebe o medicamento em São Paulo e distribui para todo o interior de São Paulo. Medicamento é um produto caro, está sujeito a roubo? Medicamento? Muito, muito, ele é muito visado. Então, vocês vejam que dependendo da carga, nós temos, além do problema da infraestrutura, eu tenho que rir para não chorar, infelizmente eu acho que é um fato tão negativo, nós ainda temos um problema da segurança que você consegue auxiliar em cima disso. Então, por favor, continua. É verdade, a gente consegue auxiliar um pouco essa questão que a gente chama de gestão de risco. Pois né? E esse cliente, ele tinha 40 vans, ele de manhã separava as notas fiscais, estufava as vans com os medicamentos e mandava as vans para entrega. E no final do dia, a empresa, o motorista trazia o que a gente chama de filipeta, né? Aquela pontinha da nota fiscal para comprovar a entrega, ou então se não tivesse conseguido entregar alguma coisa, eu retornava para o estoque para ser refaturado no dia seguinte. No primeiro mês de utilização do produto, ele fazia uma viagem por dia por van. Então, eram 40 viagens por dia. Ele entregava também em grandes hospitais, Hospital São Luís, por exemplo, né, lá em São Paulo. E no primeiro mês de utilização do produto, ele, com a mesma quantidade de vans, ele começou a fazer 50% a mais de entrega. Então, ele, vendo a operação, ele começou a perceber que, por exemplo, uma van chegava no estacionamento do Hospital São Luís, mas como a pessoa que ia retirar o produto não estava preparada, deixava a van lá parada 2, 3 horas, ninguém fazia nada. Então, a logística está muito ligada ao tempo. Deixa eu aproveitar essa parada e convidar a todos. Nosso programa vai ao ar às terças-feiras, às 22 horas, e com reprise no sábado, ao meio-dia. Como contador, eu não posso deixar de perguntar para você a integração do sistema com a contabilidade. Já existe essa facilidade? Você pretende colocar isso? Porque, na verdade, o retrabalho, principalmente no transporte, nós temos conhecimento de embarque, nós temos essas filipetas que você falou, e isso acaba demandando um trabalho manual muito grande. Você já está buscando uma solução para esse tipo de situação? Pois é, Gabriel, o principal motivo da gente ter procurado parcerias foi justamente para ter toda a cadeia gerenciada. Os meus parceiros, eles têm esse tipo de solução. Tá. E o que a gente faz é dar uma visão operacional para a visão administrativa. Então, a gente hoje já faz essa integração, tudo que acontece no software já é repassado para as aplicações administrativas, contabilidade, e financeiro, fiscal, para que eles sigam com o trabalho deles. Voltando a falar sobre esse caso da entrega do medicamento, quanto que você estima que foi a economia
que o usuário conseguiu utilizando o software? O que ele reportou para a gente só de economia de combustível, que foi facilmente medido, foi 30%. Não, é pesado. Realmente é grande. Fora o salário, fora... E uma curiosidade, produto perecível, existe alguma logística especial? Não, o software ele é muito fácil de operar, então ele se adequa à operação do próprio cliente. O cliente é que, na verdade, define como é que ele vai usar o software. Se ele tem um trabalho de longo curso, ele faz o rastreamento dele de longo curso. Se ele tem muita carga a ser rastreada, ele só rastreia aquelas que são mais importantes. Na verdade, é ele que define o modo de operação. Você pode modular para a operação do cliente. Exatamente, né? Então, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos aqui com Pedro Veras, da Geobs, falando sobre o software Logits e, na verdade, Logits. Me desculpe. Eu queria que você comentasse, porque todas as vezes que nós falamos sobre software, nós falamos sobre o tempo de instalação, a necessidade de customização, o preço e o tempo relativamente gasto para você colocar o software no ar. Então, comenta esses pontos, por favor, Pedro. Essa é uma das grandes vantagens que a gente pode oferecer para os nossos clientes sobre o produto, é que não tem tempo de instalação. Ele paga a licença, entra num login, numa senha, num browser de internet, qualquer um. Quantos usuários podem usar concomitantemente? N. Tá. Não tem limite para o número de usuários. Tá. Né? Temos hoje a operação logística com 8 usuários simultaneamente, tem outros que têm mais, não é essa a escala que é medida. Né?
E também, do outro lado, a quantidade de pessoas que podem estar simultaneamente utilizando a aplicação e sendo rastreados também não tem limite. Hoje o nosso parceiro lá tem pelo menos 1.000, 2.000 caminhões sendo monitorados simultaneamente para clientes diversos e sem nenhum problema na aplicação. Um outro assunto importante, aonde é feito o backup, comenta sobre essas vantagens, porque eu vejo que o empresário hoje, ele tem uma desconfiança, não sei se a palavra seria essa. Eu sou usuário de sistemas na contabilidade, em várias áreas, vejo a importância de todos estarem informatizados, porém existem alguns pontos críticos, por exemplo, backup. Vários problemas que nós tivemos já vividos com clientes foi justamente a perda de dados em função de um problema num disco rígido. Então, fala das vantagens do Logitech. A vantagem de toda aplicação na nuvem é que você trabalha num ambiente virtual. Você tem o serviço, não sabe exatamente onde esse serviço está colocado, mas ele é garantido. Então, a questão de backup, por exemplo, nós temos um provedor onde a gente trabalha em São Paulo e ele tem um backup em Sorocaba. Tá. Então, e quem usa a aplicação não sabe se está em Sorocaba ou se está em São Paulo. E, na verdade, isso não importa. O importante é que isso traz uma redução de custo muito grande para o nosso cliente. Primeiro, a questão da instalação. Ele não precisa ter nenhuma instalação, ele não precisa ter ar-condicionado, ele precisa ter computador em casa. Não tem necessidade de um servidor, é isso que você não precisa ter um servidor. Ele tendo um computador ligado na internet com browser, é o suficiente para ele usar a aplicação e já começar a ter os benefícios. E o treinamento da pessoa? Porque um dos elementos mais importantes em qualquer software é justamente a parte do treinamento. Comenta sobre as facilidades. Excelente pergunta que você fez. Isso foi um dos maiores cuidados que a gente teve com a aplicação. E a gente investiu muito na questão de facilidade de uso. As telas, o que tem nas telas. Então, toda a aplicação ela foi feita para aquele operador que está lá, que na verdade vai ter a dor do dia a dia do trabalho. Hoje, com meia hora de utilização, ele já fica quase que um expert na ferramenta. Porque o problema mais comum na área de informática é aquele elemento que está entre a cadeira e o computador. É verdade. Então, não exige treinamento especial, a pessoa não precisa ter nenhum perfil técnico mais caro na utilização do sistema? Não exige. O sistema ele foi feito com base na operação logística e não com base em tecnologia da informação. Então, a gente fez um sistema para ser operado. E bem não prático, vamos falar. Muito prático, muito prático. Inclusive, um dos desafios que a gente faz, sempre quando a gente vai fazer uma demonstração do sistema, é abrir o sistema na frente para quem a gente está demonstrando e dizer, opera, faz o que você acha que tem que fazer. E, normalmente, a pessoa não tem muita dificuldade, sem conhecer a aplicação, de começar a trabalhar com ele. Essa é uma vantagem que eu considero muito grande, porque na nossa área, você tem um item operacional. A nossa área muitas vezes envolve questões de legislação e novas versões. Como é que você encara, como é que você produz essas novas versões para atender as demandas? O seu produto conseguiu, de uma maneira, vamos falar, estável, atender uma demanda já existente? Como é que você vê isso? A gente considera que todo software que chega a 100%, ele morreu. Certo. Ele passa a não atender mais o mercado. Então, a gente está sempre a 90% de alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. E o que a gente não sabe, o cliente é que nos ensina. A utilização do software que faz o software crescer e ser enriquecido. Hoje ele está estável para operar, está estável para operar, você opera sem problema, mas sempre tem um cliente que diz, poxa, se tivesse um pontinho amarelo aqui do lado direito seria sensacional. A gente vai avaliar, opa, esse pontinho amarelo é interessante, serve para todo mundo. Então, numa outra versão do software, a gente já coloca o pontinho amarelo disponível para todo mundo,
que tem para ter aquela vantagem. Então, o próprio cliente enriquece o produto, né? Chega um momento que o produto ele já não depende mais da minha empresa, ele depende 100% do cliente. Ele toma vida própria. Tá. Né? Uma pergunta, não precisamos discutir preço, porque eu sei como prestador de serviço, eu acho que falar honorários é um negócio muito difícil. Porém, eu queria que você comentasse sobre a forma comercial como você utiliza o produto, como que o empresário deve te remunerar, enfim, a estratégia sua comercial. A gente cobra, na verdade, a gente cobra por uso do sistema, né? E pelo uso do aplicativo que vai na mão do condutor, do transportador, do motorista. Então, se você tem, por exemplo, um celular rodando o produto, eu cobro um valor mensal por usuários? Por usuário, né? Por usuário por mês. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu cobro R$30 por usuário por mês. Então, você começou a usar, você me paga R$30 e usa o mês inteiro. Não, mas vamos dar um exemplo das vans. Como é que você cobrou? Porque você falou que eram 40 vans. Isso. Então, como funciona um exemplo bem prático para se poder entender? Então, as 40 vans, cada van paga R$30 por mês. Tá. E como é uso, se um dia esse cliente chegar, olha, eu vou diminuir de 40 para 30, ele vai passar a pagar 30. Pelo número de usuários. Então, é uma demanda flexível. Interessante. Exatamente. Eu acho que é uma proposta interessante. A gente vai um pouco além, né? Como é por uso, se algum mês o cliente deixar de usar, mesmo que ele tenha licença, ele não vai pagar aquele mês. O motorista saiu de férias, ele não paga aquele mês. Nós estamos em Santos e não podemos deixar de registrar que é o maior porto da América Latina. Você está sediado aqui, nós nos conhecemos na Associação Comercial aqui de Santos, que é um grupo muito grande de empresários, bem diversificado. Eu te pergunto, Santos, você está aqui justamente pelo porto, pela concentração das transportadoras? Você definiu isso ou foi um acaso? Não, foi o contrário. Eu enxerguei em Santos a necessidade de ter uma solução para esse tipo de problema. Durante os 5, 6 primeiros anos da Geobs, a gente trabalhou com implementação de sistema de contabilidade, financeiro, e a gente trabalhou em muitas empresas ligadas à logística portuária. Tá. E o aprendizado com essas empresas é que trouxe essa visão para a gente. Olha, parece que essa parte não está coberta, precisa de alguma coisa. E a gente foi pesquisando e acabou nascendo a ideia dele. Antes, aliás, a gente decidiu realmente partir para investir no desenvolvimento do software por um acaso, na verdade. Eu comprei um produto na internet, o vendedor me prometeu por um determinado dia e naquele dia o produto não chegou. Eu fiquei um dia inteiro aguardando, na expectativa. Aí eu liguei para ele, o que houve? Então, não, houve um problema na entrada de Santos, eu não consegui te entregar. Te entrega amanhã. No dia seguinte, ele não entregou. E aí eu comecei a ficar bravo, né? Para não usar outras palavras. E eu acabei cancelando a venda, comprando no no shopping center, que foi muito mais caro. E fiquei indignado naquele momento. Depois que a fervura baixou, eu achei, poxa, eu sou de tecnologia. Será que eu não posso me ajudar ajudando o cara que vai me entregar um produto? É interessante. Nós não podemos deixar de comentar aqui sobre, por exemplo, nos Estados Unidos, você consegue a entrega de um produto em 24 horas. E os produtos são entregues, não é isso? Algumas empresas conseguem, né, fazer isso. Aliás, você fez essa colocação interessante. Tem um colega meu no Canadá, que ele participou do desenvolvimento do software, até hoje ele dá consultoria para a gente, e ele resolveu testar o software no Canadá. Será que aqui funciona? E a gente teve a grata surpresa de repente, abrir o mapa e ver o pontinho dele lá no Canadá e ele passeando lá no Canadá. E ele mostrou o software, ele está fazendo um curso lá, ele mostrou o software para pessoas de lá e disse, poxa, aqui a gente não tem nada parecido com isso. As grandes empresas, a UPS, a DHL, elas têm seus softwares próprios. Mas as pequenas e médias empresas que fazem logística regional, logística local, elas não têm esse tipo de solução. Então, é um mercado para ser atacado. A gente já está... Daqui a um pouco a gente é uma multinacional, né? Que bom.
Então, eu queria te agradecer e pedir que você fizesse as suas considerações finais, deixasse o seu site, seu telefone para contato. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Gostei muito de participar do programa. Estamos à disposição. Meu nome é Pedro Veras. O nosso site é www.geobs.com.br. Meu telefone é 13 99611 4607. Bom, como eu sou de logística imóvel, o melhor jeito de me achar é através do telefone celular. Quem estiver interessado, fique à vontade de entrar em contato. Teria o maior prazer em demonstrar o produto e deixar o produto disponível para vocês. Bom, muito obrigado, Pedro. Uma satisfação receber. Você está bem dentro do nosso conceito do programa. Boa noite a todos e bons negócios. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um dos assuntos para a época do ano tremendamente importante, que é a opção pelo Simples. Por incrível que possa parecer, a opção pelo Simples, ela não necessariamente é tão simples e ela pode não ser vantajosa em várias situações. Dependendo, por exemplo, do número de empregados que você tem, apesar da legislação ter mudado, existem atividades ainda que nós temos restrições, existe o limite do faturamento, existem tabelas que devem ser seguidas para que você defina a sua alíquota. Então, qual a mensagem de hoje? Procure seu contador, esclareça a sua situação. Por exemplo, caso você participe de mais de uma empresa, existem restrições societárias em função do volume do faturamento que essas empresas apresentam. Então, antes de assinar qualquer documento, antes de fazer uma opção pelo Simples, esclareça junto com seu contador faturamento, natureza da operação, carga tributária efetiva, porque muitas vezes o Simples pode não ser a sua melhor opção. Boa noite a todos.